Você lembra do Orkut? Pois é, o criador do Orkut fez uma postagem falando que talvez o Orkut venha voltar. Hoje vai sair uma nova ferramenta que vai surpreender todos nós, lembrando o que era a internet raiz. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria te fazer uma seguinte pergunta para você parar um pouquinho e pensar a respeito. E se possível, comenta aqui. Mas qual foi a última vez que você parou para ouvir música? Parou mesmo. Antigamente eu lembro que a gente tinha o Discman, tinha o MP3, tinha o toca-fita, colocava no foninho, deitava no sofá, deitava na cama e parava para ouvir música. Ficava horas, ouvia um álbum inteiro. Hoje você ainda ouve um álbum inteiro? Você para ouvir música? Você faz isso? Comenta aí. Por que eu já comecei citando essa questão da música? Porque eu acredito que o Orkut não se trata muito do que foi a rede social em si, mas a nostalgia, a saudade que a gente tem daquela época, das coisas como eram. Porque se você for pensar, o Orkut ele só morreu, ele só acabou porque surgiu plataformas melhores que ele. Eu lembro que eu peguei a transição, onde a gente tinha tanto perfil no Orkut quanto perfil no Facebook. Só que o Facebook ele permitia ter uma comunicação direta, permitia você ter uma postagem onde as outras pessoas iam olhar. Diferente do Orkut, para você se comunicar com outra pessoa, você tinha que entrar e postar no feed dela. Não se chamava feed, se chamava mural. Então você fazia uma postagem no mural dela onde outras pessoas iam ver. Não tinha comunicação, não tinha o chat e tinha o depoimento, né? Você fazia um depoimento para a pessoa, tinha até aquele famoso meme, né? Eu mal te conheço, mas já te considero pacas, né? Então já tinha esses memes do depoimento. E era muito forte a comunidade, né? As comunidades. Eu acho que muitas das pessoas participavam das comunidades, mas para ter no cantinho ali o meme em si, não da comunidade. E o Facebook surgiu como algo mais moderno a isso, porque a gente tem os grupos, tem a comunicação, tem os anúncios, tem as propagandas. Então assim, o Orkut ele não morreu do nada, ele morreu porque surgiu algo melhor a ele. Então quando a gente sente saudade do Orkut, não é bem do Orkut que estamos sentindo saudade, mas do que era aquela época. Eu lembro que assim, a comunicação instantânea era pelo MSN, então a gente tinha que ter tanto o Orkut quanto o MSN. A forma como a gente fazia as coisas era totalmente diferente, a gente ainda usava o celular para ligação e não para trocar mensagem. Mensagem tinha um custo, cada mensagem que você mandava para uma pessoa tinha um custo. Então, o que a gente tem hoje é algo superior, é algo prático e até mesmo mais econômico. Então assim, quando você pensa a respeito do Orkut, você não está sentindo saudade da plataforma em si, você está sentindo saudade do que era aquela época. O nosso estilo de vida atual mudou totalmente. Pelo menos eu não paro para ouvir música. A música ela sempre fica como uma trilha sonora do que eu estou fazendo, uma música de fundo. Então eu estou trabalhando, eu estou na academia, são as coisas que eu faço e fica rolando uma música de fundo. É diferente de dedicar toda a minha atenção para estar ouvindo uma música. Eu lembro que a gente pegava um álbum de algum artista e não gostava de todas as músicas dele, mas ouvia até o fim. Porque assim, a construção de um álbum musical, ele não é aleatório, as músicas não estão ali em ordem aleatória. O álbum em si não é algo aleatório, tudo tem um contexto, tem uma história. Hoje não, hoje a gente põe no Spotify e ouve playlists, onde talvez as músicas só tenha a harmonia parecida, só produza um prazer, uma dopamina, mas não o prazer de estar ouvindo, de estar tentando absorver aquela música em si. Além disso, eu acredito que as limitações do Orkut também faziam com que as pessoas tivessem mais contato entre si, não fosse algo que distanciasse as pessoas, porque a sensação que a gente tem quando surgiu o Facebook, o WhatsApp, é que tudo ficou mais prático, mas diferente, oposto a essa praticidade, ficou tudo muito distante.
E o Orkut ele não fazia isso, você tinha um limite de colocar vídeos no seu perfil e só via quem fosse visitar seu perfil. Então o Orkut era uma plataforma onde a pessoa fazia o que a gente hoje chama de stalkear. Não ficava aparecendo coisas aleatórias do perfil dos outros, não tinha um feed. Então eu adicionava uma pessoa, eu tinha o perfil dela para eu investigar a vida dela. Ela postava ali as coisas que ela gostava, os vídeos, as músicas, eu via as comunidades, os amigos, os depoimentos. Então assim, é o que hoje a gente chama de stalkear. Então a gente entra lá no perfil da pessoa e fica tentando procurar algo, coisa do tipo. Porque a gente tem o feed fica entregando coisas que supostamente a gente tem interesse, mas na verdade são coisas que somente prendem a nossa atenção e a gente gasta muito tempo ali. Então o Orkut, ele não ficava tentando roubar a sua atenção a qualquer custo. Ele realmente tinha a função de ser um entretenimento, de ser um momento ali que você gastava algum tempo, mas não ficava viciado horas e horas ali dentro do Orkut. A comunicação nele não era tão prática, era uma comunicação à parte, ela não substituía a comunicação presencial, diferente do que a gente tem com o Facebook e o WhatsApp, né, que é uma comunicação que acaba substituindo a comunicação pessoal. Então, muitas das vezes a gente mantém nossos contatos somente à distância, somente pelo WhatsApp. Um exemplo para mim de como as coisas mudaram com relação ao que a gente vive hoje e o que era na época do Orkut. Se você ia fazer um evento, né, talvez um pouquinho antes do Orkut, se você fosse fazer um evento, uma festa de aniversário, uma confraternização, coisa do tipo, você tinha que dar um jeito de ir de encontro, ter um contato mais pessoal com os convidados. Eu lembro que um pouco antes da ascensão da internet, da popularização da internet, se tinha uma festa, algo do tipo, a gente tinha que ir até a casa das pessoas e entregar o convite, realmente fazer o convite, né? Se você tinha o convite impresso, você ia ter que ir até a casa da pessoa. E esse ir até a casa não era: oi, tudo bem? Como é que você tá? Ó, tal dia vai acontecer minha festa, aparece lá. Não era assim, porque não era esse contato frio. Era algo de você ir até a casa da pessoa, entregar o convite, talvez tomar um café, passar alguns minutos, talvez horas ali, simplesmente para fazer esse convite. Diferente do WhatsApp. Na época do Orkut, você não ficava um longo período sem ver seus amigos. Agora no Facebook, você tem a falsa ilusão de que você tem o contato deles frequentemente. Além da música, além dessa comunicação, a forma como a gente consumia o conteúdo, como a gente assistia TV. A TV não era algo que a gente maratonava, porque tinha um custo. Ou você tinha uma TV a cabo, e a TV a cabo também não te permitia ficar maratonando algo, porque tinha a programação da TV, ou tinha a TV aberta, que também tinha uma programação. E quando você queria assistir algo diferente, você tinha que alugar um filme. E alugar um filme não era algo barato. Alugar uma série era muito mais caro, porque você era limitado por DVD, por temporada. Então não era tão fácil ficar viciado, ficar ali muito tempo fazendo uma única coisa. E além do mais, volta na mesma questão. Hoje você ter o YouTube, ter o Netflix, ter todos os programas de streaming, te tira a experiência de sair de casa, o contato físico, porque antes você tinha que comprar, seja lá se você comprava um filme em uma loja, na barraquinha, ou se você alugava na locadora, mas exigia de você sair, ter uma experiência. Ir na locadora, para muitos, era uma experiência. Chegava sexta, sábado, eu lembro de ir na locadora e ficar por algum tempo ali tentando escolher um filme bom, conversava com o dono da locadora, ele dava dica, e aí você voltava para casa com aqueles filmes pensando se você fez uma boa locação, ou ansioso porque você sabe que aquele filme é bom. Então assim, era uma experiência toda. Era um contato mais caloroso, diferente do que a gente vive hoje em dia, que é algo muito mais frio. E aí fica a questão, será que se o Orkut voltasse hoje, ele tomaria o lugar dele de volta? Ou seria só uma nostalgia? Só algo que duraria, sei lá, uma semana, só para viralizar? Se realmente teríamos coragem de substituir o Instagram,
WhatsApp, para estar usando Orkut. Eu acho que as coisas como são hoje em dia, estamos tão presos a essa forma tão rápida de comunicação e fria, e tão acomodado a isso, que eu acho que não seríamos nem capazes de conciliar o Orkut como uma plataforma das demais. Não seria tipo Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter, não seria nada disso, mais o Orkut. Pelo contrário, o Orkut seria um meme, duraria pouco tempo. Se ele fosse da forma como ele foi na época, duraria pouco tempo e logo cairia no esquecimento. Porque a gente entrou numa comodidade onde o Orkut, a gente acha que a saudade está no Orkut em si, mas está no modo como as coisas eram daquela época. Está na saudade de realmente viver algo mais próximo e não ficar refém dessas redes sociais que a gente fica, mas ser algo que a gente dedicasse poucos minutos e nosso dia rendesse muito mais. O Orkut, eu lembro que ficava 30, 40 minutos no Orkut, você pagava lá na Lan House para ficar 2 horas, punha 2 horas lá na Lan House, mexia um pouco no Orkut, cansava, ia fuçar na internet, ia jogar, de repente saía, ia encontrar com um amigo, chegava em casa, jogava um videogame, assistia TV, ia sair para jogar bola. Você fazia várias coisas, diferente de hoje em dia, que a gente acaba que fazendo uma única coisa: postar no Instagram, ver Reels, ver TikTok, postar no Twitter, assistir vídeo no YouTube, maratonar série, sabe? As coisas ficaram altamente viciantes, fica só nesse looping digital, e o contato físico e o contato prático e o contato social sempre fica de lado. Então acho que se o Orkut voltar, talvez dure muito pouco se for como ele foi, como ele era. E se não for como ele era, vai ser como é as coisas atualmente, então não vai fazer diferença nenhuma. Eu acho que é só mais algo para se tornar mais uma trend, e é até mesmo por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Mas se você concorda com essa ideia, se você acha que o Orkut tem algum potencial, ou se o Orkut te traz alguma lembrança, comenta aí, deixa seu comentário. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, isso vai me ajudar bastante. E até a próxima.